bolo tem a ver com a quantidade de recheio de calda. A gente precisa ter em mente que excesso de recheio não faz bolo gostoso. Excesso de recheio faz bolo doce demais e desequilibrado, enjoativo. A gente, principalmente nós brasileiros, a gente tem uma noção, a gente tem uma ideia de que botar muito recheio vai fazer o bolo ficar bom. E eu sou um pouquinho contra isso, tá? Eu não gosto de bolo que tem, por exemplo, a mesma quantidade, a mesma altura de massa e de recheio. Eu acho que a massa, sendo gostosa e úmida, você não precisa botar excesso de recheio que fica desequilibrado. Em termos de sabor, eu entendo que isso é um gosto pessoal, cada um vai gostar de uma coisa. Tem gente que gosta de muito recheio porque gosta de sabor, isso é pessoal. Eu não gosto, mas se você gosta, tudo bem, tá? Pode ser que você goste. Mas em termos de estrutura, aí sim, não é questão de gosto pessoal, é questão de estrutura. O seu bolo pode desabar se você exagerar no recheio, principalmente se você escolher uma massa leve, como as massas espumosas, que é o caso do pão de ló, e botar um recheio pesado, que por exemplo é um brigadeiro. Então isso vai ser, e botar ainda em excesso, isso vai ser muito ruim para a estrutura do seu bolo. Então além de, na minha opinião, ficar desequilibrado de doce e de sabor, também é muito ruim para a estrutura do bolo, tá? Toma cuidado com excesso de recheio. Na hora da montagem, você vai botar a quantidade de recheio que couber dentro da cinta de contenção. Não é para passar da cinta de contenção. Essa é a quantidade de recheio ideal, que fique dentro da cinta de contenção, nunca passe da cinta. A cinta serve para isso. Se você ultrapassar a cinta perde o sentido de estar ali, tá bom? A calda também é outro ponto sensível em relação a bolo. As pessoas também têm uma certa noção e têm uma ideia de que tem que molhar muito o bolo para ele ficar gostoso e molhadinho. Se você já parte de uma massa boa, uma massa úmida, você não precisa exagerar na calda. E outra coisa muito importante que você tem que falar para os seus clientes, e eu também falo para você. O bolo, ele é mais úmido se consumido em temperatura ambiente. O bolo gelado, ele fica mais duro. E aí o seu cliente pode achar que o bolo tá seco. Você tem que explicar para ele. Esse bolo, amanteigado, é para comer em temperatura ambiente ou até 10 segundos de micro-ondas. Fica melhor ainda, na minha opinião. Mas se você comer ele gelado, ele tende a ficar mais duro. Por quê? Porque massa amanteigada fica dura na geladeira, porque manteiga fica dura na geladeira. Então você pensa que você tem que botar mais calda ainda, mas é só porque ele tá gelado e aí ele pode ficar mais seco por causa disso, tá? Se você tem uma massa que tá muito seca e você precisa exagerar na calda, eu indico que você olhe a receita da massa e você veja que receita você tá usando para ter uma massa tão seca que precisa colocar uma quantidade absurda de calda. Excesso de calda no bolo muda a estrutura do bolo e também muda a textura do bolo. Você vai ter uma textura muito mais de pavê do que de bolo. E eu não sou fã disso. Pra mim, bolo tem que ter cara e gosto de bolo, tá? Eu sou bem tradicional e convencional e um pouquinho Caxias nessa coisa de ficar botando exagero de calda no bolo. Eu não gosto porque muda a estrutura do bolo e muda também o sabor. Fica com excesso de sabores ali, fica desequilibrado. Quando a gente trabalha com confeitaria, assim como um chefe de cozinha tem que equilibrar os sabores dentro de um prato salgado, não pode ter excesso de pimenta, não pode ter excesso de sal, excesso de coentro, sabores muito fortes. A gente também, quando a gente é confeiteira, a gente tem que pensar na harmonia de sabores do nosso bolo. Excesso de recheio é como excesso de pimenta num prato salgado. Fica só o gosto daquilo, você não sente o gosto do bolo. Pra que eu vou fazer um bolo que só tem gosto de recheio, entende? Então, assim, pensa sobre isso quando você for fazer o seu produto, tá? E quando eu falo isso, gente, que eu não gosto de bolo com muito recheio, eu não estou falando que eu gosto de bolo com pouco recheio. Se você pegar uma fatia minha lá no Instagram, que eu posto foto de fatia, você vai ver que não é pouco recheio. É recheio suficiente, tá? Eu nunca tive reclamação de pouco recheio, mas ele não tem a mesma altura da massa.